Ora, muito boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar em que se encontram. Eu estou a ver aí alguém por trás com luz ainda. Nós aqui já estamos muito escuros e com muito frio, mas são todos bem-vindos. Já vejo que a Carla também está connosco, o Vítor, muito bem, fico feliz. Professora Ana também a conduzir. Bem-vindos a todos, muito bem-vindos à nossa 15ª palestra, subordinada ao tema o que é que o livro de Daniel tem para... 16ª? Sexta. 16ª. Obrigada. O que é que o livro de Daniel tem para nos ensinar a nós que somos, acreditamos nós, o remanescente do tempo do fim. Antes mesmo de abrirmos a palavra em Daniel capítulo 10, vamos curvar as nossas cabeças. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, entramos com humildade diante do seu trono da graça que se encontra no lugar santíssimo do santuário celestial no Monte Sião dos lados do norte, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, para falarmos com o Rei do Universo. Fale conosco, Pai, por favor. Explique-nos e ensine-nos através do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Peço desculpa, há aqui umas interrupções. Vamos então abrir em Daniel capítulo 10. A partir do versículo 1. E este é um capítulo que é, podemos dizer, a última parte, apesar de ser um capítulo histórico, ele faz parte do último bloco de 4 visões que Daniel teve. E, portanto, este podemos dizer que é quase que o mote para o capítulo 11. E então, o versículo 10, sendo ele história, diz o seguinte: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito, ou noutras traduções diz concernente a um conflito prolongado, a uma guerra prolongada, e ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Portanto, aqui tanto podemos interpretar como sendo um grande conflito no sentido da intensidade, como um grande conflito no sentido dele ser um conflito que já se estende há muito tempo. E as duas coisas estão corretas. Na verdade, as duas coisas estão corretas mesmo, porque é um conflito, ele vai até começar aqui a explicar, que é invisível, mas que acaba por se ver, isto é um contrassenso, mas também é um conflito que já se arrasta há muito tempo. Por isso Deus nos foi mostrando ao longo das visões, desde o Império, no caso aqui de Daniel, desde o Império Babilônico, como realmente o inimigo tem tentado destruir o plano de Deus e os filhos de Deus, mas particularmente para que a história não tenha o final que nós sabemos que vai ter. Portanto, ele é aquele que está literalmente a atrapalhar, a tentar impedir que se cumpram os planos do grande Deus. E nós vimos isso ao longo dos vários capítulos, ele a tentar matar o escolhido de Deus, não é, Daniel, e Deus a fazer com que Daniel chegasse a uma posição de preeminência. Depois, mais à frente, vimos através da Pérsia a mesma coisa. Pela profecia também Deus já nos estava a dizer que a Grécia iria ter o seu papel muito importante. Depois Roma foi então assim uma coisa extraordinária, terrível, espantosa. E por fim, o último poder que se levantaria, que também é romano, mas que deixaria de ter uma atuação só a nível físico, podemos dizer, mas cederia
tudo o que nós podemos imaginar, porque a sua guerra passou a ser com o Rei do Universo, com tudo o que é espiritual. E aqui vem uma grande atuação, uma grande força para realmente deitar por terra tudo aquilo que Deus tinha construído. Mas então aqui o Daniel começa precisamente por nos falar e diz que ele entendeu. Versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Ora, 3 semanas inteiras são 21 dias em que Daniel orava, jejuava, diz no versículo 3, nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Portanto, foi um período de grande, podemos dizer, de nazireado, não é? Em que ele se separou para lutar com Deus, não é lutar contra Deus, é lutar com Deus em oração para resolver alguma coisa que não parecia não ter solução à vista. E quantas coisas há na nossa vida que já se arrastam há meses ou há anos e parece não ter solução à vista. Então, versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estava eu à borda do grande rio, o Tigre, levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Ora, logo aqui, não dizendo quem é o personagem, mas já nos dá uma indicação. Quem é que se vestia de linho? Os sacerdotes. Os sacerdotes, e não só. O sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, não é? No dia do juízo, também se vestia ele próprio de linho fino, sem aqueles aparatos, não é? Sem aquelas roupas que eram para glória e ornamento. Não, ele ficava ao nível dos outros. Portanto, aqui era seguramente um sacerdote. Mas aqui diz mais: e o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto como um relâmpago. Ora, isto é uma visão que de alguma forma já nos é familiar. Os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como o brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Ora, nós temos uma descrição muito semelhante em Apocalipse no capítulo 1. Não é verdade? Quem seria este personagem que ele viu? Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Então Daniel não estava sozinho, ele estava acompanhado, mas ele teve uma visão. Isto também depois, mais tarde, nós vimos com Ellen White. Muitas vezes ela teve visões, ela não estava sozinha, estava acompanhada. Os outros não viam o que ela estava a ver, mas ela via coisas impressionantes. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Então eles não viram nada, mas o que é facto é que houve um ambiente que eles tiveram essa percepção. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono, com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou e fez com que me levantasse tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ora, então, se ele estava de joelhos e assente nas palmas das mãos, em que posição é que ele estava? Prostrado? Aquilo é que nós habitualmente dizemos de gatas, não é verdade? Sim, também podemos aplicar a palavra de gatas, mas ele estava literalmente prostrado, mas ele estava de gatas, porque estava em cima dos joelhos, com as mãos no chão. Não temos, não é verdade? É ali isso que nós estamos a ouvi-la.
Em português se fala que ele estava de 4. De 4. Em português é de Não é gatas. de gatas. A gente entende o que é, mas... Ok, versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés. Mais uma vez se confirma que ele não estava de pé. Pois agora te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, irmãos, isto é muito importante para nós, os remanescentes do tempo do fim. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a 2 coisas, compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, então temos aqui 2 coisas. Compreender, lembram-se que ele estava a estudar as profecias do profeta Jeremias, não é verdade? Lembramos que ele estava a estudar as profecias do profeta Jeremias. Então, ele queria entender o significado das visões, das profecias que Deus lhe tinha dado. Então, não é hoje o nosso desejo também, não deve ser este o nosso objetivo? Nós deveríamos estar neste momento a correr de um lado para o outro, vamos ver isso depois no capítulo 12, esta expressão é do capítulo 12, correr de um lado para o outro, mas não é em stress, não é na vida agitada das cidades que nós hoje conhecemos, é no correr de um lado para o outro dentro do livro de Daniel. E nós podemos dizer também dentro dos livros que Ellen White deixou escritos, para tentar entender, compreender o que é que o Senhor deseja, como é que os acontecimentos se vão desenrolar. Mas isso não é suficiente. Portanto, o conhecimento sem um espírito humilde, como diz aqui, porque o primeiro dia em que ele se aplicou a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Então, esta questão de humilhar-nos perante Deus é muito importante. Porquê? Porque nós vivemos num mundo cheio de orgulho. E cheio de justiça própria. Basta nós darmos uma olhadelazinha à igreja de Laodiceia. Como é que é a igreja de Laodiceia? Sou rico e de nada tenho falta. Ela está cheia de justiça própria. Ela com dificuldade curva a sua cerviz. Ela não gosta de se curvar, não gosta de se submeter, não tem apetência pelo espírito de perdão. Até esta lição da Escola Sabatina desta semana que estamos a estudar falava precisamente nesta questão, não é? Então, diz-lhe o personagem que desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras eu vim. Então, meus irmãos, quantas vezes nós oramos pedindo a Deus entendimento da sua palavra? Quantas vezes nós oramos dizendo a Deus, ó Senhor, eu quero ser mais humilde, eu quero ser humilde, eu quero ter um espírito perdoador, um espírito agradável, que suporta a provocação, aquelas coisinhas que nos fazem. Eu ouço às vezes pessoas dizer, para mim aquela pessoa está arriscada, acabou. Irmãos, eu às vezes penso assim, eu não consigo imaginar Jesus a dizer estas palavras. Jesus não era, nunca foi assim. Então como é que nós ousamos dizer que somos, que até cantamos, a Jesus seguir eu quero? Quero? Temos que pensar isto, porque os cristãos do tempo do fim, o remanescente do tempo do fim, se lhe baterem na face, num lado, isto significa que vão bater.
isto significa que vão bater. Ele dá a outra face. Quando Jesus diz que se te levarem a capa, o que significa que vão nos levar a capa. Oferece-lhe também a túnica. Se te obrigarem a caminhar uma milha, significa que vão nos obrigar a caminhar uma milha. Então, este é o espírito que Deus espera do remanescente do tempo do fim. Era este o espírito de Daniel, que tinha um espírito excelente, em quem morava o espírito dos deuses santos. Irmãos, isto precisa de ser encontrado em nós. Amém. Precisa de ser encontrado em nós. E se ainda não o temos, e se reconhecemos que ainda não o temos, seria uma boa oração que deveríamos estar a fazer todos os dias. Versículo 13. Mas, há aqui um mas, não é? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. É esta pessoa que está a falar com o Daniel. Me resistiu. E já vamos ver que não era Jesus que estava a falar com Daniel. Por 21 dias. Então está a haver aqui uma batalha mental. Ou seja, eles ainda estavam, como nós já vimos, eles ainda estavam na Pérsia. Podemos falar na Babilónia, não é? Pronto, porque era abrangia o mesmo território. E o que é que era necessário? E ele, ao estudar os livros, as profecias do profeta Jeremias, ele compreendeu que o tempo para eles serem autorizados a voltar para reconstruir os muros e o templo e as suas casas, enfim, tudo para Deus poder voltar a habitar com eles, para eles poderem sair dessa situação, eles tinham que receber autorização para isso. Mas o que preocupava Daniel é que o rei da Pérsia, no caso aqui Ciro, ainda não tinha assinado essa autorização. E lembram-se que nós já vimos no livro de Esdras que houve inclusivamente cartas, lembram-se que foram escritas dizendo mal daquele povo, daquela cidade malvada, que se eles fossem autorizados a voltar, que eles não iriam pagar imposto, nem pedágio, nem autoestrada, não é? E que o rei iria sofrer prejuízo, e que, quer dizer, toda a sorte de mentiras que foram escritas. Irmãos, sejamos sinceros. Mesmo que nós gostemos muito de uma pessoa, que a conheçamos há muitos anos, se alguém vem e nos diz: quem? Aquela pessoa, tu não sabes o que é que está ali. Tu não sabes o que é que ela é capaz, tu não sabes o que é que ela fez no passado. Por muito bem que nós conheçamos essa pessoa, o que é que começa a haver na nossa mente? Dúvidas. Dúvida. E começa a haver uma batalha, é ou não? Será verdade? Será mesmo assim? Se calhar a pessoa tem razão. E começamos a ver aquela pessoa de outra forma. É isto que Satanás usa, e foi exatamente isto que ele começou a fazer no céu em relação a Deus e à justiça de Deus. E ainda hoje ele utiliza esse argumento. E ele vai voltar a utilizá-lo. Ele usou no tempo de Daniel e vai voltar a usar com o povo amado de Deus no fim dos tempos. Vai ser dito tudo para denegrir o caráter do povo de Deus. Agora vejam, quanto mais nós necessitamos do que Daniel de ter a nossa vida limpa, de forma que ninguém consiga encontrar nada para nos pegar. Lembram-se? Como já tínhamos visto no outro capítulo do livro de Daniel, no capítulo 6. E então começa a haver uma batalha na mente do Ciro.
Ninguém via a batalha, mas ela existia. E é revelado aqui, porque Daniel não entendia. Irmãos, Daniel esteve a orar e a jejuar 21 dias e não entendia porque é que não havia solução, porque é que Ciro não dava ordem, porque é que a resposta não vinha. Se Deus tinha dito que eram 70 anos que durariam as desolações de Jerusalém, e eles teriam que voltar, mas não poderiam voltar de qualquer maneira, tinham que ser enviados. Não sei se já vos aconteceu nós termos certas dificuldades na nossa vida e muitas vezes procuramos buscar solução para elas, para essas dificuldades, noutras pessoas. Já vos aconteceu isto? Ou no banco, ou na farmácia, ou com outros irmãos. O que é que Daniel fez? Ele recorreu ao único que pode penetrar na mente de todas as pessoas e que sabe o que é que vai no coração de cada pessoa. Então diz aqui que, versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel... então a pessoa que está a falar com Daniel não é Miguel. Provavelmente seria Gabriel. Eu sei que tudo acaba em L, mas seria provavelmente Miguel que está falando com Daniel e que lhe diz: Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, a primeira coisa que o Senhor faz é enviar anjos. Anjos para ajudar o seu povo. Anjos para tentar convencer as pessoas e até o seu espírito. Mas muitas vezes esses enviados, que só recebem ordens da parte de Deus, os anjos, não são suficientes. Porquê? Porque existe um outro anjo que está na batalha e que está impedindo. E era exatamente isto que acontecia. Na mente de Ciro havia uma batalha muito grande. O que é que estava ali em causa? Satanás estava trabalhando ferozmente e intensamente na mente de Ciro para que ele não assinasse o decreto que iria dar autorização para os judeus regressarem. Até que veio Miguel. Por que é que diz um dos primeiros príncipes? Há quem diga, sobretudo as testemunhas, que Jesus é um anjo. Digamos que, se nós formos ler a história da redenção, os anjos, até certa altura, pensaram que Jesus era um anjo. Até que, porque ele era tão igual, ele punha-se tanto ao nível deles, é um pouco o que aconteceu depois, há 2000 anos atrás. O que é que aconteceu há 2000 anos? Ele se fez carne, ou seja, ele se fez um de nós. Então podemos dizer que ele era um humano igualzinho a nós? Ele era um humano, mas não era igualzinho a nós. Tal e qual como no céu, ele era um anjo, mas não era igualzinho aos anjos. Semelhante, né? Era semelhante, mas era tão quase ao nível deles, que eles nem se aperceberam que ele era o Filho de Deus. O próprio Lúcifer, né? Não sabia. Falamos de Lúcifer. Se lerem o capítulo 1, salvo erro, o capítulo 1 da história da redenção, e também no Patriarcas e Profetas também fala isso. Quando Lúcifer se fica melindrado, ofendido, porque Deus escolheu Miguel e não Gabriel. E porquê é que Miguel esteve naquele concílio, não é? Só com o pai.
porque ele era o filho. Mas ele olhava para Jesus sempre como um igual a ele. E sentiu-se muito ofendido e descontente, e passou esse descontentamento para todos os outros anjos, levando eles a crer que Deus tinha cometido uma grande desconsideração para com ele, tendo escolhido Miguel. Bom, mas então, sabemos o que é que significa Miguel, não é? Aquele que é como Deus. É curioso, lembrem-se que Satanás é um macaco de imitação. E nós já falámos nisto, porque no Apocalipse capítulo 13, nós temos um versículo que diz, em relação à besta, é feita a pergunta: quem é como ela? Quem poderá batalhar contra ela? Então temos aqui Deus o Pai com o Filho, que é como ele, Miguel, e temos na terra o Satanás com um filho, que é o filho da perdição, que Apocalipse 13 diz que é a besta. Aliás, Ellen White, no Grande Conflito, ela diz que é a obra-prima de Satanás. A obra-prima. O seu filho é o papado. Esta besta do Apocalipse 13. Bom, mas então, versículo 14, Daniel 10, agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo. É muito interessante, porque o anjo veio dizer-lhe o que é que iria acontecer ao povo dele, aos judeus, nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Então, podemos dizer que iria acontecer em tipo alguma coisa no tempo de Daniel, mas que particularmente as visões que Daniel teve durante estes capítulos, estes 10 capítulos, eram especialmente para quê? Para aqueles que vivem no fim dos tempos. Então tem tudo a ver connosco, tem ou não? E o que é que nós vimos até agora, até o versículo 14, o que é que nós vimos que iria acontecer no fim dos tempos? Que eu acredito que é agora. O que é que iria acontecer? A visão. A visão. E o que é que diz especificamente na visão? Deus nos está a dizer que iria, ou que está a haver um grande conflito, uma grande batalha na mente de muitas pessoas. Na vossa, está a existir algum grande conflito? Está e como? Está e como? É só no irmão que está ou outros também têm tido esta experiência? Com certeza, especialmente os que estão passando pelo processo de purificação, né? Pelo julgamento. Sim. Exatamente. Então, eu ia ler-vos aqui uma citação, só que agora não consigo encontrá-la. Eu sei que é um profeta menor, que diz multidões, multidões no vale da decisão. Se alguém me quiser ajudar... Não está em Malaquias? Talvez, mas não me parece que seja Malaquias. Se alguém achar... Joel 3, Verine. Joel 3, obrigada. Ok, muito obrigada. Então vamos lá para o livro de Joel. Não desmarquem o Daniel. Capítulo 3. Exatamente, versículo 14, obrigada. Diz aqui:
multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então, nós estamos a testemunhar, eu não sei se os irmãos estão a ter esta experiência, mas eu estou a ter na minha vida pessoal, do dia a dia, uma experiência de que parece que as coisas estão emperradas, estão embrulhadas, parece que não avançam. Nós oramos, oramos, oramos e as coisas não se resolvem. Já vos aconteceu isto? Está a acontecer na vossa vida ou é só na minha? É verdade. É. Acontece com a minha também. É impressionante, eu nunca tive um tempo, porque normalmente nós já temos, pronto, ao longo da nossa vida temos sempre momentos mais complicados, não é? Mas nós oramos e mais tarde ou mais cedo, muitas vezes mais cedo, as coisas acabavam por se resolver e dar-se uma volta na situação. Mas agora há muito tempo que as coisas não avançam e são difíceis de resolver. Então, estamos a ver aqui um conflito e eu acredito que está a haver literalmente a atuação de forças sobrenaturais invisíveis para atrapalhar e para não deixar levar a termo, não é, o plano divino. A mesma coisa estava a acontecer aqui com Daniel. Então, versículo 15. Reparem que o versículo 14 é muito importante, porque diz claramente que se refere aos derradeiros dias. Versículo 15. Ao falar ele comigo estas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. E eis que um que tinha a semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a boca e falei e disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não retenho força alguma. Dá a sensação que ele realmente, a coisa foi tão forte, não é o que ele viu, que ficou sem forças. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Ou seja, como é que eu posso falar com o Senhor? É o que ele quer dizer. Pois quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem folgo ficou em mim. Não sei se também já vos aconteceu isto. A pessoa de tanto lutar, de estar ali numa ansiedade, não é? Numa luta tremenda, começamos a ficar sem forças. Então, versículo 18. Tornou a tocar-me um que tinha a semelhança de um homem e me consolou. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Eu acho que estas palavras são mesmo para nós. Sê forte, não desistas, não desfaleças, não percas o ânimo. Sê forte e tem bom ânimo, lá está, não percas o ânimo, porque são tantas as coisas, não é? São tantos os obstáculos, são tantas as dificuldades que a pessoa é tentada a desanimar e a deixar cair os braços. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido, louvado seja Deus. Onde é que podemos então ir buscar forças? Ânimo, conforto. É fazer um mergulho na palavra do Senhor e deixar que Ele nos console e nos conforte. E disse: fala, Senhor, pois me fortaleceste. 20. Ainda disse ele: sabes porque eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar, porque já tinha havido uma batalha. Tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Vejam que a luta já se arrastava. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, aqui está o tal conflito prolongado, que já vinha da Babilónia, passa pela Pérsia e vai entrar na Grécia. Contudo, eu te declararei o que está gravado na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Então, ficamos aqui hoje
mas com a noção de que realmente o conflito ele acaba por se arrastar por décadas. E ele vai se intensificar como as dores de parto. Também sabemos pela história, o que nos dá muito ânimo, não é? E muita alegria, que parecia que era quase impossível o povo de Deus regressar ao seu país, reconstruir os muros, voltar a ter o culto a Deus. E lembrem-se, tudo isto tinha um objetivo. Sabem qual era o objetivo? Que Satanás estava a tentar impedir é que o Messias não poderia vir se o templo estivesse destruído. Se o povo de Deus não estivesse em Jerusalém. Este era o problema. E Satanás conhecia isto. Ele sabia, porque estava profetizado, que ele iria entrar em Jerusalém como Messias sentado num burrinho. Estava ou não estava profetizado? Estava. E pelo andar do tempo, Satanás estava a perceber, irmãos, que o tempo se aproximava. Já estávamos na Pérsia, diz aqui que viria à Grécia e de seguida qual era, ele já sabia, porque Deus já tinha revelado isto a Daniel, qual era o império que viria? Roma. Roma. E Satanás sabia que o Messias estava para vir, porque estava profetizado na profecia do capítulo 9, lembram-se? Então o inimigo começa a apertar as dores, não é verdade? Exatamente a mesma coisa está a acontecer agora. Satanás conhece as profecias. Ele estuda as profecias melhor do que cada um de nós. Nós perdemos muito tempo com outras coisas e às vezes até nos contentamos com um conhecimentozinho que é mais do que a maioria dos cristãos. Não é? Mas Satanás, ele conhece, ele estudou inclusivamente os mistérios da natureza. Eu falei um pouquinho disto foi agora há pouco tempo, no grupo da consagração. E sabe como fazer as coisas de maneira a atrapalhar com vulcões, furacões, inundações, enchentes, fogos, para levar uma quantidade maior de almas e levar as pessoas a acreditar que é Deus que está fazendo essas coisas. Levando as pessoas a descrer em Deus. E então é exatamente isto que está a acontecer neste momento. As dores estão-se a intensificar. Porquê? Satanás, melhor do que nós, sabe que Jesus está para voltar pela segunda vez. E nós, irmãos, temos que ser aqueles entendidos da tribo de Issacar, lembram-se? 200 da tribo de Issacar, entendidos na ciência dos tempos. Para quê? Para podermos explicar aos outros o porquê de todas estas coisas. Eu hoje até era para ter falado em relação à questão do juízo, dos juízos de Deus, mas não falei. Quem sabe eu vou falar no sábado. Não é? Antes mesmo de entrarmos no capítulo 11, eu tinha ficado a falar isso hoje, mas ficou em stand-by. Não, mas eu creio que é muito importante. Porquê? Porque nós precisamos conhecer Deus, como Ele é maravilhoso, como Ele é misericordioso, como Ele é espetacular. Mas é com provas. Percebem, irmãos? Para podermos não só falar aos outros, mas ficar tão encantados com Deus que nós não queremos outra coisa senão obedecer-lhe. Então, entramos no capítulo 11, que agora é profecia. Agora é profecia. E eu gostava de dar pelo menos os primeiros 4 versículos, pode ser, do capítulo 11? Ok, então diz-nos assim: eu, pois,
no primeiro ano de Dario, o Medo, é Daniel que está a falar, levantei-me para o animar e fortalecer. É Daniel que está a falar em relação a Dario. Não é Daniel que está a falar. Nós vamos ver que não é, porque depois diz assim, e agora te declararei a verdade. Então, houve alguém que estava a falar com Daniel e que estava-lhe a dizer o quê? Levantei-me para animar o Dario. Não é o anjo? O anjo. E volta-se, exatamente, e volta-se para Daniel e diz-lhe, e agora te declararei a verdade. Agora prestem atenção, este capítulo 11, apesar de ser profecia, é uma profecia completamente diferente dos outros capítulos que nós já vimos anteriormente, do capítulo 2, do capítulo 7, do 8 e do 9. E isto porquê? Porque agora não temos símbolos. Não se vai falar mais de metais de uma estátua, não se vai falar mais de animais. Agora Deus vai ser direto. E reparem o que é que Deus diz. Eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia. Se víssemos isto no capítulo 2, o que é que Deus diria? 3 chifres. Não era? Chifres são reis. Mas aqui não diz isso. Diz claramente que ainda se levantariam na Pérsia 3 reis. Qual era o rei que estava em atuação na Pérsia neste momento? Ciro. Era Ciro. Mas o anjo já lhe está a dizer que depois de Ciro viriam mais 3 e depois mais um. Porque depois ele diz, e o quarto, portanto seriam 4, será muito mais rico do que todos eles, e tendo-se tornado forte por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Estão a ver como Deus está a falar agora claramente? Está a falar de reis, está a falar de reinos, não mais por símbolos. E nós sabemos, irmãos, que depois de Ciro, eu creio que já tinha até falado isto, depois de Ciro veio Cambises. Não sei se os irmãos querem tomar nota disto. Veio Cambises, que reinou do ano 530 até 522. Depois veio Bardija, ou chamado do falso Semerdes, que foi mesmo só no ano 522, porque realmente ele era assim uma coisa, enfim, fora do normal. E depois Dario II, que veio então do ano 522 até o ano 480 a.C. E depois dele, quem é que se levantou? Diz aqui que foi um quarto que era mais rico do que todos os outros. Xerxes. Alexandre. Exatamente, Artaxerxes. Estamos na Pérsia ainda estamos na Pérsia. Como é que nós sabemos que foi ele? Porque o próprio livro de Esther nos dá assim um pequeno vislumbre da riqueza desse rei. Então vamos lá ao livro de Esther, ao capítulo 1, que tem como título O Banquete de Assuero. Lembram-se? Conhecemos a história, mas vamos só ler aqui um bocadinho para vermos o tipo de riqueza deste rei. Sucedeu nos dias de Assuero, e o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Babilônia tinha 120 e ele agora tinha 127. Que, estando o rei Assuero sentado no trono do seu reinado em Susã, capital, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete, a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Média, os nobres e os oficiais das províncias, nessa ocasião, ostentou as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber,
180 dias. Maravilha! Um banquete que durou 6 meses, metade de um ano. E depois ainda mais uns dias. E acabando aqueles dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava em Suzã, a capital, tanto a grandes como a pequenos, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Agora vamos ver as riquezas deste rei. Olha, as cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas com cordões de linho fino e de púrpura e argolas de prata. Uau! As argolas das cortinas eram de prata. E as colunas de mármore, os leitos, ou seja, as camas, eram de ouro. Maravilha! Camas de ouro e de prata, sobre um pavimento mosaico de pórfiro, de mármore, de madrepérola e de pedras preciosas. Conseguem imaginar isto? Eu tenho alguma dificuldade. Dava-se de beber em copos de ouro. Nós hoje usamos o plástico. Eles usavam copos de ouro, os quais eram diferentes uns dos outros. Repare, isto era feito por artesãos, cada copo diferente do outro. E havia vinho real em abundância, segundo a generosidade do rei, e bebiam, como estava prescrito, sem constrangimento, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais do palácio que fizessem conforme a vontade de cada um. Pronto, vamos parar por aqui, só para nós percebermos qual era a riqueza deste quarto rei da Pérsia. Mas aqui já nos tinha dito que viria um outro, o que significa que ser muito rico não é sinónimo de ser eterno, pois não? Não. Portanto, a Babilónia atual, ela tem que se pôr a pau, não é? Porque apesar de ser muito rica, ela não é eterna. Então diz-nos que depois viria o reino da Grécia. Versículo 3, depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esta expressãozinha nós já a vimos, mas nós vamos vê-la muitas vezes aqui no capítulo 11. Quando diz um reino que faz o que lhe aprouver, significa que tem poder. Poder financeiro, poder legislativo, poder militar, e estas 3 partes são importantes, e não há na terra ninguém que lhe possa impedir de fazer o que quer. Quem foi este reino? Foi a Grécia, foi Alexandre, Alexandre o Grande. E nós já sabemos pelo versículo 4 que diz, mas estando ele em pé, ou seja, na força do seu poder, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Esta expressão nós já a tínhamos visto no capítulo 8, no versículo 8. Lembram-se? Exatamente a mesma expressão. Porém, não para os seus descendentes. Exatamente, portanto, quanto nós sabemos, Alexandre não deixou filhos, não deixou descendência. Portanto, o reino da Grécia foi dividido na sua morte, que ele morreu com 33 anos, foi dividido para os 4 generais. E é importante vermos aqui para os 4 ventos do céu, os 4 pontos cardeais. Porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles, perdão. Então, até o versículo 4, nós já estamos em que reino? Na Grécia. Pelos outros capítulos do livro de Daniel anteriores, nós já sabemos qual é o reino que vem a seguir. É Roma. Mas antes de vir Roma, o livro de Daniel, a partir do versículo 5, sensivelmente até ao versículo 14, 16, vai descrever, e por acaso Flávio Josefo, que é um historiador, ele tem um livro que descreve as guerras entre 2 desses 4 generais.
porque 2 deles foram logo eliminados, porque eles lutavam pelo poder, todos eles queriam mandar, todos eles queriam ter hegemonia, todos eles queriam ter o domínio supremo sobre o reino da Grécia. Então, 2 deles foram logo eliminados, que é o caso de, lembram-se quais eram? Cassandro foi logo eliminado e Lisímaco. Ficaram 2. Quais deles? Ptolomeu e Seleuco. Então vai haver uma guerra prolongada entre Ptolomeu e Seleuco e os descendentes deles, ou seja, a descendência ptolomaica e a descendência seleucida. E durante muitos anos eles vão estar em guerra. Curiosamente, Ptolomeu, conhecido como o Rei do Sul, e agora aqui entramos com outra nomenclatura, o Ptolomeu e os seus descendentes, conhecido como o Rei do Sul, porque era a parte do sul de Israel, onde vemos o Egito, particularmente o Egito. Eu quero já deixar esta parte, porque aqui neste capítulo não vamos encontrar a expressão besta, nem chifre, mas vamos encontrar o Rei do Norte e o Rei do Sul. Os 2 num grande conflito, numa grande batalha. E nós temos que saber, quando a Bíblia fala de Rei do Norte, a que é que se refere, e quando fala de Rei do Sul, a que é que se refere. Pode nos parecer um bocadinho mais cansativo agora esta parte, mas vamos com calma, porque neste capítulo a expressão besta ou chifre já não aparece mais. Mas sim, Rei do Norte, e nós temos que saber agora no fim do tempo, que é quando nós nos encontramos, a que é que Deus se refere quando diz Rei do Norte. E o que é que ele quer dizer quando se refere ao Rei do Sul? Não é certamente o Ptolomeu. Também não deve ser o Egito. O Rei do Norte era normalmente a Babilónia. Também não deve ser Babilónia, porque ela já foi destruída. Não é verdade? Exatamente. O livro de História dos Hebreus, Flávio José. Então, mas Apocalipse fala da Babilónia. Então, se Apocalipse fala da Babilónia, a que é que ele se está a referir? Será ao Rei do Norte ou ao Rei do Sul? Isto são cenas do próximo capítulo, porque estamos em cima da hora. Vamos terminar, porque a parte mais interessante é daqui para a frente. E eu gostaria que os irmãos lessem. Obrigada, Lígia. Gostava que os irmãos lessem a partir do versículo 5, mas com muito mais atenção, a partir do versículo 14, porque agora nós vamos ter que fazer uma descoberta. Vamos ter que descobrir onde é que, nesses versículos e daí para a frente, onde é que nós encontramos aquilo que nos falta, que é Roma e a sua atuação. E o que é o Rei do Norte? E o que é o Rei do Sul? E o que é que eles fazem? Particularmente agora a nós que vivemos no tempo do fim. Está certo? Isto é o TPC. No sábado eu vou perguntar o que é o Rei do Norte, o que é o Rei do Sul, hoje. Ok? Pronto, é um pouquinho mais complicado, a profecia vai começando a ganhar outros contornos, mas Deus diz que nos daria entendimento. E Ele tem um povo que é entendido na ciência dos tempos. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, sabemos, ó Senhor, que nós não somos nada, nada, e que o conhecimento que temos é muito pouco. Mas também sabemos que temos um Deus muito grande, que tem capacidade e poder suficiente para nos dar entendimento. Por isso, Pai, suplicamos que o Senhor derrame sobre este povo o seu Espírito e nos ajude a entender este capítulo, que é tão significativo e que tem estado durante tantos e tantos anos em completo desconhecimento.
Dê-nos uma noite tranquila, ajude-nos, Senhor, a mergulhar no estudo deste capítulo tão importante e conceda-nos a sua paz e o ânimo que tanto necessitamos. Em nome de Jesus. Amém.